Olá, pessoal. Nossa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre matrizes, certo? Então a gente vai trazer aquele conceito que a gente tinha lá em matemática, que a gente já aprendeu, né? O conceito de uma matriz para dentro do nosso código computacional, né? E para dentro do nosso problema computacional. Então a gente vai falar um pouco sobre o que é matrizes, sobre como elas são formadas e as operações básicas que a gente pode realizar dentro dessas matrizes. E aí a gente vai falar também como é que surgiu, né, a ideia de matrizes e como é que a linguagem dá suporte a isso. Então, matrizes nada mais é do que, matematicamente falando, né, ela é uma estrutura matemática composta por elementos organizados em linhas e colunas, e aí cada matriz, cada elemento da minha matriz, a gente pode acessar ele através de uma posição única que é definida pela combinação de linha e coluna em que ele está localizado. Então, por exemplo, a gente tem aqui essa matriz de M linhas e N colunas. E aí a gente consegue acessar, por exemplo, o primeiro elemento dessa minha matriz através do índice 1, 1, que é a minha primeira linha e a minha primeira coluna. E assim sucessivamente, né? O 1, 2 a gente tem a minha primeira linha e a minha segunda coluna. No meu 2, 1 a gente tem a segunda linha e a primeira coluna e assim sucessivamente. E aí, em Python, como é que a gente representa matrizes dentro de Python? A gente nada mais é do que a gente fazer listas de listas. Então, se vocês olharem aqui o exemplo, a gente vai ver que nada mais é. A gente tem uma criação de uma variável, né? E aí a gente cria uma lista, e aí a gente, ao criar essa lista e preencher ela com listas dentro, a gente cria uma matriz. Então, vocês verem esse colchete aqui azul, vocês vão verificar que essa é a minha primeira lista, a minha lista mais externa. E aí eu tenho mais duas listas dentro dessa minha lista, né? Eu tenho minha lista um, que é acessada através do meu índice zero, e a minha lista 2, que é acessada através do meu índice um, certo? Separadas aqui por vírgula. E aí aqui eu tenho uma matriz, por exemplo, 2 por 3. Aqui embaixo eu tenho uma matriz 3 por 3, certo? Eu tenho três linhas, três elementos dentro dessa minha matriz, e aí eu tenho três colunas. E aí, quando eu peço para printar essa minha matriz, a gente tem aqui esses resultados que vocês veem, né? Dentro de listas, listas dentro de listas. E aí, como é que a gente cria matrizes utilizando listas, né? Então, não sei se vocês lembram, mas eu já introduzi esse conceito de listas aninhadas, certo? De alguma coisa aninhada. E aí, quando eu falo, por exemplo, um for aninhado, é quando eu tenho um for dentro do outro. E aí, quando eu falo listas aninhadas, eu tenho uma lista também dentro da outra. Então, matriz nada mais é do que a gente utilizar listas alinhadas para poder criar uma matriz. Então, é uma lista dentro da outra, certo? E aí, dentro dessa minha lista mais interna, a gente tem elementos que precisam ser iterados, né? E esses elementos eles vão ser individuais, representando cada coluna da minha matriz. E esses elementos eles são acessados através de um índice específico. E aí, como é que a gente acessa esses elementos dentro de uma matriz? A gente tem aqui um exemplo, certo, de uma matriz. E aí, o acesso a elementos de uma matriz é feito em Python através de a gente utilizar índices de linha e coluna. E aí, para a gente acessar um elemento específico, basta a gente identificar o índice da minha linha e o índice da minha coluna correspondente. Por exemplo, para a gente acessar um elemento na linha 2 e na coluna 3 da minha matriz, a gente utiliza, por exemplo, matriz, né, que é o nome da minha variável, e aí a gente abre colchetes. Lembra quando a gente falava lá em listas, dentro do conceito, do assunto de listas, né, como a gente acessava um elemento de lista, a gente passava só um valorzinho desse, né, aqui, não tinha esse 2, por exemplo, e aí a gente acessava o elemento dentro daquele meu índice. E aí, como a gente trabalha com listas dentro de listas, a gente precisa ter dois índices a ser passado. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, a minha matriz 1, 2, a gente pegaria, como começa com zero, né? Meu elemento zero da minha matriz seria essa minha lista 1, 2, 3. E aí, meu elemento 1, né, que é a minha linha, seria esse meu segundo elemento da minha matriz, que seria a minha lista 4, 5 e 6. E aí, meu terceiro elemento seria a minha terceira lista, né, que é a minha lista 7, 8 e 9. E aí, quando eu faço matriz um, eu pego essa minha lista aqui, 4, 5 e 6 correspondente. E aí, quando eu passo o meu outro índice, que é a minha coluna, né, que é meu índice 2, eu vejo os elementos específicos dentro dessa minha lista. E aí eu tenho, por exemplo, meu índice 4, meu elemento 4, ele seria acessado pelo meu índice zero, certo? Se aqui tivesse um zero. Como é um 2, a gente vem, ó, 0, 1, 2, e aí o meu elemento de 2 é o meu valor de 6. Então, meu elemento na minha
linha 2 e na minha coluna 3 eu tenho o meu elemento 6, certo? E aí, pessoal, eu recomendo vocês fortemente a escreverem essa matriz, né, essa forma aqui como está escrita da linha, na forma como a gente conhece matematicamente, né, uma linha dessa abaixo da outra. E aí vocês vão conseguir visualizar mais facilmente o que é uma matriz 3x3, né, dentro aí representando por código Python. E aí, pessoal, como a gente tem lá em matrizes, né, que a gente consegue realizar algumas operações matemáticas dentro de matrizes, da mesma forma também a gente vai ter aqui como fazer essa operação dentro do meu conceito, né, dentro do meu assunto de computação e matrizes. Então, só relembrando, né, como é que a gente soma matrizes lá em matemática, a gente soma cada elemento adjacente, né, cada elemento correspondente no mesmo índice. Então, por exemplo, uma matriz A e uma matriz B, para fazer a soma delas, a gente somaria 1 mais 5, 2 mais 6, 3 mais 7 e 4 mais 8, porque eles estão possuindo os mesmos índices, e aí a gente teria uma matriz de soma, certo? O resultado 6, 8, 10 e 12. E aí, para fazer isso dentro de computação, a gente tem esse código aqui, certo? Eu trouxe esse código para vocês. E aí eu tenho essas minhas duas linhas que representam duas matrizes 2 por 2 e eu tenho uma nova matriz, né, uma nova lista aí que eu defini para guardar o meu valor, né, a minha matriz de soma. E aí, pessoal, para a gente poder somar elementos dentro dessa matriz, a primeira coisa que a gente precisa fazer é iterar sobre essa matriz, certo? É percorrer sobre essas duas matrizes. E aí, inicialmente, esse meu primeiro for aqui, né? Não sei se vocês lembram, mas a gente utiliza esse len para pegar o tamanho da minha matriz, certo? O tamanho da minha lista. E aí, esse meu len de A retornaria 2, por exemplo, certo? E aí, eu faria um range de A. Então, um range de len de A, né? Então, um range de 2 seria, os valores de I seria 0 e 1, certo? E aí, eu criaria uma nova linha, certo? Que vai representar a soma da minha linha, ali que está sendo analisada, certo? Dentro da minha matriz específica. E aí, para eu poder andar também e saber os índices da minha segunda matriz, eu faço outro for alinhado, né? Dentro do meu for que já existe. E aí, o meu elemento J, ele vai representar os outros índices que eu preciso acessar da minha coluna para eu conseguir visualizar e conseguir somar os índices adjacentes. Então, aqui eu vou fazer o tamanho de len de A, certo? O primeiro elemento de A, que aí, no caso, eu pegaria o tamanho dessa minha lista. E aí eu faria o intervalo também de J range de 2, certo? E aí I e J assumiriam os valores de 0 e 1. E aí, o que é que eu faço? Eu digo que meu elemento de soma, eu crio uma nova variável, vai ser a minha matriz, certo? Passando o meu índice I e o meu índice J, que é o valor que está sendo analisado naquele momento. Então, inicialmente, a gente vai ter 0 e 0 somando com o meu elemento 0 e 0 da minha matriz B. Então, a gente teria 0, seria essa minha linha aqui, e o outro 0 representaria esse meu número 1. E aí, para o meu B, seria a minha primeira lista 0 e o meu primeiro elemento que seria 5. Então, meu elemento de soma no momento seria 5. E aí, eu somaria esse meu elemento dentro, eu somaria, não, eu adicionaria, né, através do meu método append, esse meu elemento de soma dentro dessa minha de linha de soma, certo? E aí, eu faria novamente, rodaria para o meu segundo elemento da minha primeira lista, né? Que no caso é o 2. E aí eu adicionaria esse meu segundo elemento, que é o da minha soma, dentro da minha matriz. Faria toda essa parte para o meu primeiro elemento da minha lista, certo? Da minha matriz. E aí depois eu iria para o meu segundo elemento dentro do meu for mais externo e aí faria o mesmo processo. E aí no final eu só printaria, certo? Eu printo essa minha matriz A, essa minha matriz B e eu printo essa minha matriz de soma. Então, eu recomendo fortemente, pessoal. Vou passar uma lista de exercícios para vocês no final do vídeo. Tem esse link para essa lista. E aí, eu recomendo que vocês reproduzam esse código lá no Google Colab para vocês entenderem os valores que I e J vão assumir e para vocês entenderem como é que está sendo feito o percurso dentro dessa minha matriz. E aí a gente tem outra forma, né, de somar matrizes através de compreensão de lista. E aí, compreensão de lista seria essa soma que eu tenho aqui, certo? Essa linha de soma. E aí eu não vou cobrar a vocês compreensão de listas dentro da nossa disciplina, mas aí fica para os curiosos. Uma outra forma que a gente tem de transformar esse código aqui, né, todo esse for alinhado, nesse meu código aqui, certo? Que é o meu código de compreensão de lista. Esse e esse código faz a mesma coisa. E aí, para a gente realizar outras operações dentro da minha matriz, né, como subtração e multiplicação, a gente só muda o sinal, certo? Para esse meu código aqui. Então, eu tenho aqui uma soma, meu elemento soma seria um elemento subtração, e aí teria um sinal de subtração, por exemplo. Então, a gente faria a subtração de duas matrizes. Certo, pessoal?
Como é que a gente itera sobre elementos de uma matriz? Então, quando eu falo iterar, a gente sempre fala sobre percorrer, né? Então, essas palavras elas são sinônimas. E aí, como é que a gente percorre elementos de uma matriz? Então, inicialmente, coloquem na cabeça de vocês que vocês precisam percorrer primeiro as minhas linhas, certo? A minha primeira linha. Quando eu chego na minha primeira linha, eu percorro todos os elementos dessa minha linha. Depois eu vou para a minha segunda linha, percorro todos os elementos dessa minha segunda linha. Então, inicialmente, a gente faz o primeiro for linha em matriz, e aí esse valor de linha, ela vai assumir essa minha primeira lista, essa segunda lista e essa minha terceira lista. E aí eu faço outro for mais interno, né? Enquanto eu estou na minha primeira linha, eu faço um outro for, que é for de elemento dentro da minha linha que está sendo analisada. Nesse caso aqui, a minha linha seria a minha primeira lista, né? Um, 2 e 3. E aí os valores de elemento seria exatamente o valor um, 2 e 3, certo? Então eu percorri primeiro as minhas linhas, para depois eu percorrer cada elemento dentro das minhas linhas. E aí, se você, ó, esse meu primeiro print aqui, ele é relacionado com essa minha matriz aqui, certo? Com o print dessa minha matriz. E aí essa minha matriz, ela representa esse meu primeiro print aqui. E aí para cada elemento aqui dentro, né, eu fui printando por linha, né? Então a gente tem aqui um, o 2, o 3 e assim por diante. Então a forma que a gente tem de iterar sobre uma matriz é fazendo um for alinhado dentro do outro, certo? E aí existe uma coisa chamada também indexação dentro de matrizes. E aí o processo de indexação é a gente conseguir acessar determinado elemento através do seu índice correspondente. Então, por exemplo, a gente tem essa matriz aqui inicialmente, né, que tem três elementos, que é a matriz dos outros exemplos. Então, a gente tem o primeiro elemento, a minha primeira lista, o segundo elemento, a minha segunda lista, e o terceiro elemento, a minha terceira lista, né, todos eles acessados pelo índice 0, 1 e 2, respectivamente. E aí eu quero dizer que tá, meu novo elemento vai ser a minha matriz na posição um e na posição 2. Isso aí, no caso, eu estou dizendo que eu quero, né, o meu elemento, que é da minha segunda linha e da minha terceira coluna, certo? Só que como a gente começa tudo com zero, a gente diminui um valor aqui para a gente conseguir acessar. E aí a gente faz o seguinte, ó, pessoal. O meu índice um é a minha lista 4, 5 e 6, certo? Que eu consigo acessar ela. E aí, o meu outro elemento vai ser a minha coluna, que vai ser o meu 2, né? E aí a gente tem aqui o meu elemento 6.